Preparem-se para uma imersão, uma verdadeira expedição às profundezas, quem diria, da burocracia brasileira. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na Lei número 17.331 de 2008, Bom, que, para quem não sabe, é a lei que rege, que organiza a vida dos servidores públicos lá em Marabá, no Pará. olha só. Isso aqui é princípio, né? A gente fala de lei de burocracia, parece um tema árido, né? Ah, é, sim, sim. Mas eu prometo que a gente vai desvendar os principais pontos dessa lei sem cair naquele juridiquês, sabe? É, sim, aquela linguagem complicada. Sem termos técnicos. A gente vai tentar traduzir tudo por uma linguagem mais clara, mais acessível. Bem bacana. Para que todo mundo possa entender, né, como funciona esse universo do serviço público municipal. Legal. Então, para começar, quem é considerado um servidor público de acordo com essa lei? O que a lei diz? A lei define o servidor público lá no artigo 2 jura como qualquer pessoa, né, investida legalmente em um cargo público. Entendi. O que significa que a lei, ela abarca tanto os funcionários que trabalham diretamente para a prefeitura, Certo. quanto os de empresas públicas, autarquias. Ou seja, a lei tem um escopo bem amplo, né? Engloba diversas categorias de trabalhadores. Isso mesmo. E como a lei classifica os diferentes tipos de serviço público? Porque Sim. imagino que não seja tudo igual, né? Exatamente. A gente tem uma divisão bem interessante aqui. O artigo 4.2, ele divide o serviço público em duas categorias principais. O operacional e o instrumental. Legal. Então, pense no serviço operacional com aquele que está ali na linha de frente, lidando diretamente com as demandas da população, né? É, tipo, quem coloca a mão na massa, né? É isso aí. Seriam os médicos, enfermeiros, professores, garis. Ah, entendi. Entendi. E o instrumental, então, seria o quê? Seria mais os bastidores. Exatamente. O serviço instrumental, ele atua como um suporte, né? Seria o suporte técnico e administrativo que garante o bom funcionamento de toda a máquina pública. Ah, tá, entendi. É como se fosse o pessoal que trabalha por trás das cortinas para que tudo funcione direitinho. É isso, planejando, organizando, controlando, dando suporte, né, para que o serviço operacional possa ser executado com a maior eficiência possível. Faz sentido. Um depende do outro para que os serviços públicos cheguem à população de forma eficaz, né? Com certeza. E como alguém se torna um servidor público em Marabá? Qual o caminho para entrar nesse universo? Bom, a principal porta de entrada, como na maioria das cidades brasileiras, é o concurso público, né? É o famoso concurso público. Isso regulamentado pelo artigo 6 da lei. Uhum. É um processo seletivo que a gente sabe que é bastante rigoroso, né? Que busca avaliar o conhecimento, as habilidades, as competências dos candidatos para garantir que os mais preparados ocupem os cargos públicos. É, esses concursos públicos são famosos pela sua dificuldade, né? É verdade, exige bastante preparo. E o que a lei destaca sobre esse processo? O que ela fala sobre como ele deve ser conduzido? A lei reforça principalmente o princípio da impessoalidade e da isonomia no processo seletivo. Isso significa que todos os candidatos, eles devem ser tratados de forma igualitária, sem privilégios ou discriminações. A seleção, ela deve se basear exclusivamente no mérito. Ou seja, na capacidade e no desempenho de cada candidato, né? Exatamente. É isso que a lei busca garantir, um sistema justo e transparente para o ingresso no serviço público. Parece que a lei tenta nivelar o campo de jogo para todo mundo, né? Mas me diga, além de passar no concurso, existem outros requisitos para se tornar um servidor em Marabá. Sim, a lei estabelece alguns requisitos básicos, né? Quais seriam? A nacionalidade brasileira, a idade mínima de 18 anos, o gozo dos direitos políticos. Certo. A quitação com as obrigações militares e eleitorais, além da aptidão física e mental para o exercício do cargo. Interessante. A lei é bem detalhista nesses aspectos, né? Busca garantir a idoneidade e a capacidade dos servidores públicos. Ela é bastante completa nesse sentido. E como a lei organiza a carreira dos servidores? Existe uma hierarquia dentro do sistema? Como funciona essa progressão? Sim, a lei estabelece uma estrutura de cargos e carreiras, com diferentes níveis de responsabilidade e remuneração. A progressão na carreira se dá por meio de promoções, que podem ser por merecimento ou por antiguidade. Então a lei incentiva o servidor a se aperfeiçoar e a buscar o crescimento profissional dentro do serviço público. Isso mesmo, a ideia é justamente essa. Legal. É, Mas me fale um pouco sobre os direitos e deveres desses servidores. O que a lei garante a eles? a lei é bem extensa nesse ponto, mas a gente pode destacar alguns direitos básicos, como o vencimento, que é o salário base do servidor, o direito a férias remuneradas, licenças para tratamento de saúde, licença maternidade e paternidade, além de diversos benefícios, como auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde. Parece um pacote de benefícios bem completo, né? Sim, é bem abrangente. Mas e as responsabilidades?
Contando os direitos, imagino que as obrigações também sejam grandes. Sem dúvida. A lei impõe aos servidores uma série de deveres, como a assiduidade, a pontualidade, a disciplina, a ética, o sigilo profissional, a urbanidade no trato com o público, a obediência às ordens superiores, a responsabilidade pelos seus atos. Ou seja, o servidor público tem uma grande responsabilidade perante a sociedade, né? Ele precisa ser um exemplo de conduta ética e profissionalismo. E o que acontece se o servidor descumprir seus deveres? A lei prevê algum tipo de punição. Sim, prevê. A lei prevê uma série de sanções disciplinares para os servidores que cometerem infrações, que podem variar desde advertências, suspensões até a demissão. Nossa, então é coisa séria, né? Dependendo da gravidade da falta. Sim, a lei busca coibir práticas que prejudiquem o serviço público e a sociedade. Entendi. E como a lei garante que essas regras sejam cumpridas? Existe algum mecanismo de fiscalização? A lei determina a criação de órgãos de controle interno, responsáveis por fiscalizar a atuação dos servidores públicos, apurar denúncias de irregularidades. Além disso, qualquer cidadão pode denunciar atos ilícitos praticados por servidores, garantindo a transparência e o controle social sobre a administração pública. Que bacana, a lei parece bastante completa, né? Sim, ela é bem abrangente. Mas me fale um pouco mais sobre esses detalhes curiosos que você mencionou antes. O que mais te chamou a atenção na lei? Um ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente destacar é a licença para tratar de interesses particulares. Essa licença me deixou curioso. Ela está prevista lá no artigo 92. E ela permite que o servidor se afaste do trabalho por um período determinado para resolver questões pessoais sem prejuízo da sua remuneração. Nossa, que interessante. Parece que a lei se preocupa com o bem-estar do servidor, né? Permitindo que ele concilie sua vida profissional com seus compromissos pessoais. Exatamente. A licença demonstra essa sensibilidade da lei em reconhecer que o servidor público também tem uma vida privada e que, às vezes, precisa se dedicar a ela. Legal. E você que está acompanhando o nosso mergulho, o que achou de conhecer um pouco mais sobre a Lei NU 17.331? Já imaginou como seria trabalhar dentro desse sistema? Fica essa pergunta para a gente refletir, né? E aí, estamos de volta. Prontos para continuar essa expedição pela Lei 17.331, a Lei dos Servidores Públicos de Marabá. Com certeza. Na primeira parte, a gente desvendou um pouco, né, quem são esses servidores, como se dividem, né, os tipos de serviço que eles realizam. E como é que funciona aquele processo todo para entrar nesse universo, né? O caminho das pedras. Aquele concurso público, né? Exatamente. Mas agora eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nos direitos e nas responsabilidades. Perfeito, boa ideia. Porque a gente comentou por cima na primeira parte, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada mais de perto, né? Vamos lá. O que a lei fala sobre isso? Começando pelos direitos, a lei ela é bem detalhista quando o assunto é remuneração. O artigo 40, se eu não me engano, você chegou a mencionar, ele fala sobre vencimento, subsídio e vantagens. Eu lembro que a gente comentou rapidinho, mas eu confesso que fiquei meio, sabe? Ficou com uma pulguinha atrás da orelha? Com uma dúvida, assim. Você podia explicar melhor a diferença entre esses termos? Claro, sem problema. Olha só, o vencimento, ele é o salário base, né, do servidor. É aquele valor fixo que ele vai receber pelo cargo que ele ocupa. É tipo o alicerce da remuneração. Certo, é o básico. É o básico. Já o subsídio, ele é uma forma única de remuneração, que já engloba tudo. O salário e outros adicionais. Geralmente ele é aplicado para cargos de maior responsabilidade. Entendi. Tipo, prefeitos, vereadores, secretários. É esse tipo de cargo. Entendi. Então o subsídio seria um pacotão já, Isso, um pacote completo. sem precisar de vários adicionais separados. E as vantagens, então? Como é que elas entram nessa história? As vantagens são os benefícios extras, né, que o servidor pode receber. Entendi. Gratificações por função, adicional por tempo de serviço, insalubridade, periculosidade, esse tipo de coisa. Seria tipo um bônus, né? Isso, um bônus. Que complementa o salário, dependendo das características do cargo, das condições de trabalho. Então, a lei oferece um leque bem diversificado, né, de possibilidades para compor a remuneração do servidor. É bastante coisa. E além do salário, né? O que a lei garante mais? A lei prevê vários tipos de licença, né, para os servidores. Licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença paternidade, licença por motivo de falecimento na família, licença para serviço militar. Nossa, bastante coisa, né? E tem a curiosa licença para tratar de interesses particulares, que a gente mencionou na parte anterior. Eu lembrei dessa licença, fiquei curioso. Ia ser interessante. Como é que ela funciona na prática? Você podia dar uns exemplos, assim, de situações em que ela se aplica? Claro. Essa licença, ela meio que demonstra a preocupação da lei com o bem-estar do servidor.
Ela permite que ele se afaste do trabalho por um período, né, determinado para resolver questões pessoais. Sei lá, tipo, cuidar de um familiar doente, fazer um curso, alguma coisa assim. Isso. Cuidar de um familiar doente, fazer um curso de aperfeiçoamento profissional, até mesmo fazer uma viagem longa. Nossa, que legal. Então a lei dá essa flexibilidade, né? Dá até equilibrar, né? Conciliar a vida profissional com a pessoal. Isso. Legal. Mas com tantos direitos assim, imagino que a lei também cobre bastante, né? Em termos de responsabilidade, né? Com certeza. A cobrança é grande. A lei ela é bem clara quanto aos deveres dos servidores, né? Eles precisam exercer suas funções com zelo, dedicação, probidade, sempre visando o interesse público. Mas o que isso significa na prática, assim? Na prática, isso significa, por exemplo, ser assíduo, ser pontual. É o básico, né? É o básico. Demonstra respeito pelo tempo, pelas atividades da instituição. Manter sigilo profissional, fundamental para preservar a confiança do público. Agir com urbanidade, né? No trato com as pessoas, com os seus colegas de trabalho, com os cidadãos que buscam atendimento. Tem que tratar bem as pessoas, né? Tratar bem, ser educado, fazer um bom trabalho. Isso é essencial para construir um ambiente de trabalho mais respeitoso e acolhedor. Porque ninguém merece ser maltratado, né? Ninguém merece. Seja servidor ou cidadão. Exatamente. Legal. Mas e se o servidor não cumprir com esses deveres, né? O que acontece? Aí a lei prevê uma série de sanções disciplinares, né, que podem variar de advertência, suspensão até a demissão. Nossa. Dependendo da gravidade, né? Dependendo da gravidade da infração. Que tipo de comportamento, assim, pode levar a essas punições? Abandono de cargo, faltas injustificadas, insubordinação, corrupção, improbidade administrativa, negligência no exercício das funções, né? Nossa. Coisas sérias. A lei não tá de brincadeira, né? Não está. A lei busca coibir práticas que prejudiquem o serviço público e a sociedade como um todo. Entendi. Então, a lei tenta garantir, né, que servidores públicos ajam de forma ética, responsável, É isso. cumprindo com seus deveres, né? Honrando a confiança da sociedade. É isso aí. Mas e aí, como é que a lei garante que todas essas regras, né, sejam cumpridas? Tem algum tipo de fiscalização? Tem. A lei, ela estabelece mecanismos de controle interno, né? Criação de corregedorias, ouvidorias. Certo. Responsáveis por receber denúncias, investigar irregularidades, aplicar as sanções cabíveis. Então tem tipo os órgãos internos, né, para fiscalizar. Mas e a população também pode participar dessa fiscalização? Pode. A lei garante o direito de qualquer cidadão de denunciar irregularidades praticadas por servidores públicos. Que legal. Então a participação popular também é importante, né? Muito importante. Para fortalecer o controle social, coibir a corrupção. E você, que está acompanhando o nosso mergulho, já imaginou como seria trabalhar nesse sistema, com tantos direitos e responsabilidades. Chegamos então à última parte da nossa imersão na Lei 17.331, a lei que a gente descobriu, né, que organiza tudo sobre os servidores públicos de Marabá. Essa aí, já vimos quem são, o que fazem, direitos, deveres, até como funciona a fiscalização. A gente já viu bastante coisa. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar do concurso público. A porta de entrada, né, para esse mundo. Exatamente. O concurso público é um processo bem conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar. É bastante famoso, né? Mas por que ele é tão importante para o serviço público? Porque ele busca garantir a isonomia, a impessoalidade na hora de contratar os servidores. A ideia é que todos os candidatos tenham oportunidades iguais. Certo. E que a seleção seja baseada apenas em critérios objetivos, como conhecimento, habilidades e competências. Então é tipo um filtro para garantir que os mais preparados vão ocupar os cargos, né? É um filtro bem rigoroso. E essa lei que a gente está analisando, a 17.331, o que ela fala sobre o concurso público em Marabá? A lei define, lá no artigo 6º, que o concurso público é a forma de ingresso para os cargos efetivos do município. E ela estabelece que ele deve ser realizado em etapas. Isso respeitando a natureza e a complexidade do cargo de acordo com o plano de carreira. Então quer dizer que, dependendo do cargo, as etapas do concurso podem ser diferentes. Exatamente. Para professor, enfermeiro, engenheiro, cada um vai ter suas particularidades. Entendi. E como é que a lei garante que essas etapas sejam justas e transparentes? O artigo 7.2, por exemplo, ele detalha como o edital do concurso deve ser elaborado, incluindo os requisitos para inscrição, as fases do processo seletivo, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Falando em homologação, o que acontece depois que o concurso termina,
a lista de aprovados é publicada. Aí começa o processo de nomeação, que é a etapa final, né, para o candidato assumir o cargo, né? O artigo 11 define as regras para nomeação, que é feita pelo prefeito. Ah, então o prefeito tem a palavra final sobre quem vai ocupar os cargos, né? Isso. Mas me diga, depois de nomeado, o servidor já pode começar a trabalhar. Calma, calma. Ah, A lei prevê um período de estágio probatório. estágio probatório. Né? Tipo um test drive. Ah, entendi. Para ver se o servidor se adapta ao cargo. É isso aí, é um período de avaliação onde ele é observado para ver se ele realmente tem as qualidades, as competências necessárias. E quanto tempo dura esse estágio? O artigo 19 define que ele dura 3 meses, prorrogável por mais 3. 6 meses no total, então. E nesse período, o que acontece? Ele passa por avaliações periódicas, que consideram vários aspectos, como assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, relacionamento interpessoal, essas coisas. Nossa, bastante coisa, né? A avaliação é bem completa. E se o servidor não for aprovado? Se ele não atender às expectativas durante o estágio, ele pode ser exonerado do cargo. Entendi. Mas se ele for aprovado? Aí ele conquista a tão sonhada estabilidade. Ah, estabilidade, né? Dos grandes atrativos do serviço público. É um direito importante que garante a permanência dele no serviço público. Mas isso significa que ele nunca mais pode ser demitido. Não é bem assim. A estabilidade garante a permanência no cargo, exceto em casos específicos. Tipo quais? A prática de infrações disciplinares graves, aquelas que a gente já comentou na parte anterior, lembra? Ah, lembro sim. Então, mesmo com estabilidade, o servidor tem que se comportar. Com certeza. A estabilidade não é um passe livre. Ela protege de demissões arbitrárias, mas também exige responsabilidade e compromisso. Acho que agora a gente tem uma visão bem completa de como funciona o concurso público em Marabá, né? Desde inscrição até estabilidade. Vimos as etapas da seleção, a nomeação, o estágio probatório, a conquista da estabilidade, tudo. E você que acompanhou esse mergulho na Lei 17.331, que achou? Conseguiu entender os principais pontos da lei. Deu para ter uma ideia geral, né? A lei pode parecer complicada, né, a princípio, mas com calma e um bom guia a gente consegue desvendar esses mistérios. E no fim, o que a lei quer é organizar o serviço público, né? De forma justa, transparente e eficiente. Garantir os direitos dos servidores e a prestação de serviços de qualidade para a população de Marabá. É isso aí. A gente espera que você tenha gostado dessa imersão no mundo do serviço público municipal. E que tenha aprendido um pouco mais sobre essa lei tão importante. A gente se vê na próxima com mais um mergulho em algum tema fascinante. Até lá.